Brasil que não existe. Então a gente está ouvindo dizer, ah, mas nos Estados Unidos eles estão se manifestando e aqui no Brasil não. Então a gente resolveu fazer essa discussão, né? A Josi me convidou para esse debate para que a gente falasse de algumas coisas relacionadas, né, ao racismo, ao negro aqui no Brasil. Então vai ser mais uma conversa, mais informal mesmo, e a gente vai puxando os assuntos. E se vocês tiverem perguntas, aí é só mandarem, beleza? Josi, eu Ok. só estava falando mesmo que a gente se conheceu na física, você me convidou, então, só para não ficar parado. Não, pode começar. Pode dar início se você assim desejar. Tá, pode ser então. Primeiro agradeço você pela oportunidade da gente conversar, bater esse papo, né? Eu comentei com o pessoal, né, que a gente sempre faz esses trabalhos no AFIS e que essa distância a distância, né, do isolamento social faz com que a gente procure outras plataformas para manter essas discussões. Eu acho que isso é primordial, é interessante. Eu agradeço primeiro a oportunidade da gente conseguir discutir isso com você. Eu peço licença para as pessoas para poder discutir isso de certa forma, porque eu, enquanto pessoa branca, né, não é o meu local de fala discutir a questão do racismo, não pelo fato de que eu não sofro racismo, nunca sofri racismo e nunca vou sofrer racismo, mas é o meu local enquanto protagonista de quem age com racismo, pelo fato de ser branco e de quem se beneficia com essa estrutura. Então, por mais que eu não tenha atos racistas, ou que eu acredite que eu não tenho atos racistas, o fato de ser branco já me torna racista, porque o racismo é estrutural. E eu me beneficiei a vida inteira dessa estrutura por ser branco e me beneficio, e a gente precisa fazer essa meia-culpa. Eu acho que por isso que eu tô aqui, né, para discutir racismo. Não para me livrar de nenhuma culpa, mas para mostrar que nós, enquanto brancos, precisamos discutir o racismo, porque a gente precisa identificar a nossa branquitude, a gente precisa identificar o quão a gente é beneficiário de um sistema. Né? A gente é beneficiário de um sistema que diz o que é bonito para nós e o que é feio para o negro, que diz o que é certo na nossa pele e o que é errado para o negro, que diz o que é o criminoso sendo a pessoa negra e o que o correto sou eu. Então, a partir do momento que eu tenho benefícios em cima disso e eu não concordo com isso, eu estou numa sociedade que é racista, cabe também à pessoa branca se identificar nisso. Então, não é o meu local de fala enquanto pessoa que sofre racismo, porque eu nunca sofri e nunca vou sofrer, mas é o meu local de fala enquanto pessoa que se beneficia de um sistema racista dentro do Brasil e eu preciso que as pessoas brancas como eu se identifiquem também e comecem a perceber o quão beneficiadas elas são com isso. Então, acho que a primeira fala que eu queria ter isso é que nós, enquanto pessoas brancas, somos agentes históricos desse sistema de opressão. Então, e eu muito mais. Então, assim, por mais que eu não sou racista, eu acho impossível de não se ser. Tá? Eu acho impossível de não se ser no Brasil. Os nossos atos são racistas, as nossas falas são racistas, a nossa história é racista. Então, dizer que não é racista para se livrar de uma culpa é ridículo, porque você se beneficia desse sistema. Certo. Eu Pode acho que me isso que ouvir? Vai dar continuidade, Gabi? Não sei Gabs? se você quiser comentar alguma coisa a respeito disso, como que você enxerga isso. Então, essa quarentena está sendo muito difícil para todo mundo, né? De vários motivos e fases. E ficaria. Eu não seria a professora Josiane negra, mulher negra, periférica, certo? Se eu deixasse esse assunto de lado. Então, a quarentena foi o boom. Não é nada novo que nós vamos discutir. Não é nada novo. É porque, infelizmente, foi mais gritante agora na quarentena, né? O caso de racismo a gente tem frequentemente, apenas só com um olhar para a boca de alguma pessoa, o nariz de alguma pessoa, o cabelo de alguma pessoa, a cor de alguma pessoa. Então, o estereótipo, né? Estereótipo de Uhum. negro. Então, isso não é nada novo. E ficou assim latente dentro de mim. Se eu estivesse presencialmente na escola, eu com certeza já tinha trabalhado esse tema com vocês, com os oitavos anos, que é uma turma boa, oitavo A, oitavo B, oitavo C, é muito crítico. Inclusive, eu dou os parabéns à aluna Milena, do oitavo A,
que enquanto a gente conversava um pouco nas redes sociais, no grupo de estudo, ela mencionou isso de uma forma indignada e eu, assim, não percebi, não achei que isso ia ser mote de discussão no WhatsApp em meio à quarentena numa lição que não tinha nada a ver sobre o assunto. Uhum. Então, é assim, eu falei assim, oba, então agora já é a deixa de eu falar sobre o assunto. E convidei o professor Gabriel, que é um professor de história muito engajado, trabalhamos muito tempo no AFIS, né, para contribuir também. Hoje nós temos a contribuição também de uma amiga minha na Alemanha, também, que é social, política, está engajada também nas manifestações na Alemanha, e um colega chamado Sebastião, que ele também mora nos Estados Unidos, ele pode dar depois o depoimento dele, porque como ele mora lá, né, ele pode ser a nossa testemunha, a nossa visão do que está acontecendo nos Estados Unidos, que já acompanhei vários protestos nos Estados Unidos, em outros países, mas não grandioso como esse, Uhum. que aconteceu no Brasil, aconteceu na Europa e até hoje tem cartazes, as pessoas estão indo na rua porque as pessoas não podem ser violentadas, agredidas pela cor da pele. Isso não existe, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E aí eu vou dar a palavra agora para o professor Gabriel, para ele falar um pouco da história do negro a, durante a colonização, alguma coisa assim, tá? Então, eu espero que todos vocês participem, façam perguntas e argumente também, tá? Então, hoje, não é a lição que seria, a lição que eu tenho de dar hoje, das 13 às 14h45, de acordo com o cronograma da escola FIS, é uma reflexão sobre tudo isso, certo? Obrigada. Josi, uma coisa que me fez muito refletir, né, desde que a gente assistiu aos vídeos e as manifestações, né, por conta da terrível morte do George Floyd, é que uma discussão, e que até a mim mesmo me veio, né, por que que os norte-americanos conseguiram se engajar, por que eles conseguiram ir para as ruas e fazer tudo aquilo que eles estão fazendo nas manifestações, né, de conseguir cercar a Casa Branca, de conseguir, né, fazer com que policiais se ajoelhassem, e aqui no Brasil não. E essa discussão eu vi em muitas redes sociais, eu vi muita gente criticando, e de uma certa forma, criticando de uma maneira, ao meu ver, muito, assim, ingênua, né? Porque, novamente, eu assisti de novo, aquela visão de que o negro no Brasil é passivo, de que o negro no Brasil não fez nada, e de que aqui no Brasil é normal, né? E usaram aquela questão da morte do João Pedro, né? Que estava em casa e que foi morto também por uma ação policial, e, e que, né? Mas a população não faz nada aqui no Brasil. E é uma visão muito retrógrada, é uma visão muito errada de se pensar que o movimento negro no Brasil nunca fez nada. Isso demonstra um desconhecimento histórico mesmo, né? Sim. O negro no Brasil, quando chegou aqui, quando foi trazido da África, foi escravizado nesse lugar, é uma história de resistência. A grande questão é o quanto essa história chega até nós, né? Então a gente tem uma série de problemas em como essa história chega aos alunos, então em como os conteúdos relacionados à África e relacionados ao negro são tratados na escola. Então a gente sabe que isso é um grande problema. As nossas gerações não tiveram história da África de verdade na escola, eu não tive, então eu tive isso na minha faculdade e muito pouco, então eu fui aprender isso depois que eu saí da faculdade, nós não tivemos. As novas gerações, elas deveriam ter, né, a partir da Lei 10.639, se não me engano, mas que introduz, né, traz a obrigatoriedade dos conteúdos relacionados à África e de matriz africana, mas a gente sabe que na prática isso não acontece, porque muitos dos professores, né, não têm essa formação e muitos também não têm o traquejo de como trabalhar essas questões, e a gente ainda martela naquela situação de falar que o negro sempre foi escravo, né, e não trabalha a discussão de que o negro foi escravizado, né, de que ele foi trazido para cá, ele foi retirado da vida dele, da sociedade dele, e ele foi colocado numa condição de escravidão, né? O negro não é escravo, ele não nasce escravo, ele foi introduzido aqui e colocado numa condição de escravidão.
Então, a gente tem um processo de desumanizar o negro, deslegitimar a história do negro, e aqui no Brasil em específico, de achar que o negro sempre foi passivo, de que ele nunca lutou, de que ele nunca fez nada. Eu tive a experiência ano passado, né, de discutir num projeto que nós temos na escola da qual eu trabalho agora, no Bernadette. É um projeto do qual a gente discutia exatamente essa questão dos negros, né? A gente chama ele de Afrodete, porque a gente, né, a maioria dos projetos na minha escola, como ela chama Bernadette, a gente usa esses sufixos, prefixos, né, para brincar, e a gente chama de Afrodete. E no Afrodete do ano passado, eu fiquei com a minha sala de regência, na época era o terceiro B, e a gente ficou com o movimento negro, né? E eu falei, a gente vai fazer um histórico do movimento negro, porque a gente tem que entender que a gente teve um quilombo dos Palmares que durou um século, Sim. e a gente não tem registro disso. E a gente finge que isso não aconteceu, que isso foi menor. A gente está falando de 100 anos de existência de um centro de resistência da cultura negra, de resistência dos negros, de resistência desses negros que foram escravizados. Então, como dizer, por exemplo, que o movimento negro nunca existiu no Brasil ou que é um movimento que não se organizou? A gente teve a Conjuração Baiana, por exemplo, que é uma matéria que eu estou discutindo com os oitavos anos agora, e que a gente não tem tanto registro como em Confidência Mineira. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira foi feita por uma elite branca, né? Então aí você elege o Tiradentes como um herói, enquanto a Conjuração Baiana, que tem uma representatividade muito grande, porque você tinha escravos ali, né? Pessoas escravizadas lutando, e que queriam uma liberdade, não do Brasil, mas queriam uma liberdade ali para sua região, e uma liberdade inclusive nessa questão da condição da escravidão. A Conjuração Baiana é desconhecida pela maioria da população. Então, há um desconhecimento histórico e há um desconhecimento, né, de como o negro participou da história brasileira. Então, a gente, às vezes, ouve isso, né, dizendo assim, os norte-americanos se organizaram, nós não. Então, existe um desconhecimento histórico que faz a gente relativizar e desumanizar ainda mais o movimento negro. E sempre achar que o negro foi passivo aqui no Brasil. Então, eu acho que isso é importante a gente começar a discutir, a gente começar a investigar. E aí eu faço, né, uma crítica que eu acho que, por mais que seja difícil, nós não tivemos essa formação, seja complicado hoje, eu acho que é um momento de se parar e pensar. A gente precisa se reeducar. Nós, professores, precisamos se reeducar, nós, alunos, precisamos nos reeducar, nós, enquanto sociedade, precisamos nos reeducar. Hoje a gente tem uma facilidade gigantesca que é a internet, hoje a gente tem uma facilidade absurda que é o YouTube. Então a gente tem inúmeras pessoas negras discutindo essa questão com muito mais propriedade do que eu, porque não é a minha área específica de pesquisa, com muito mais propriedade de vivência, né? E nunca a gente não para ouvir isso, né? O Evaldo aqui falou, a história é sempre contada e oficializada pelas elites. O Sim. negro na história brasileira foi isso, ele não foi tido, ele não foi registrado. E quando registrado, ele é registrado sempre na posição de escravo, na posição de escravizado. Então, A gente precisa repensar isso, né? Eu acho que é importantíssimo. Então, outra coisa que eu percebo muito, principalmente na época que eu estudava no fundamental, é que, assim, eu sempre tive uma visão muito negativa da África. Muito, muito, muito mesmo. Então, eu me lembro de algumas coisas que eu perguntava para minha mãe no sétimo, no sexto ano, quando aparecia um africano branco na imprensa, no jornal, ou eles até mesmo felizes. Eu falei assim, nossa, que estranho no meu entendimento de criança, porque o continente, os países africanos, eles sempre são vistos como pioneiro na AIDS, ebola, savanas, macacos, Doenças, fome. doenças. Então a gente vê isso da África, né? Realmente os livros didáticos de história não traz essa riqueza que a África traz e muito menos a contribuição linguística que nós temos na língua portuguesa, né? Cultural, Também. religiosa, né? Então é assim, temos que estudar mesmo, refletir sobre isso, porque a África é um país grandioso, grandioso mesmo, né? E a gente Um sempre vê. continente gigantesco, com países diversos, então, assim, com culturas diversas, das quais a gente tem pouquíssimo conhecimento, porque pouquíssimo conhecimento chegou e chega até nós, né? Não é porque Sim, não existe esse conhecimento. E quando esse conhecimento chega, né, como você mesmo falou, ele chega assim. Ele chega sempre com um viés negativo, sempre com uma coisa, né, ligada à doença, ao exótico, né?
Outra coisa que também é preconceito, né, e falta de conhecimento são relacionadas às religiões africanas que há. Né? Então, assim, é um baita de um preconceito, o modo que eles se vestem, todo colorido, aquela coisa, sem a gente saber que tudo que está na África lá, a gente tem um pouco do Brasil aqui, né? A religião, a comida, a dança, as festas, a própria alegria de ser, né? Que o povo africano é um povo alegre, é um povo que dança bastante, o samba, a capoeira, né? Sem falar nisso. Então, Uhum, essas coisas estão acontecendo, que a pessoa chega a morrer por causa do seu tom de pele, por causa do seu cabelo, por causa do seu nariz, por causa do estereotipo negro, é realmente lamentável. Uma reportagem que me chamou a atenção, e isso é verdade, porque eu tenho primos negros, é que as nossas mães, as minhas tias, elas ensinam aos meus primos e amigos também a como se portar numa batida policial, numa revista policial. Desde pequeno, quando eles começam 11, 12 anos saírem na rua, então já tem uma cartilha, tá? Então uhum. já tem uma cartilha dita em casa, como esse adolescente ou esse pré-adolescente negro jovem deve se portar diante de uma revista policial. E outra coisa, se for um policial negro, a revista, alto lá. Atenção mais redobrada para esse policial negro. Sim. E é engraçado isso, né? Porque eu, enquanto pessoa branca, nunca tive esse tipo de papo, por exemplo, com a minha mãe. Na minha família inteira, a gente nunca teve. Porque não é realmente uma vivência. E é aí que a gente vê o racismo. Né? O negro, ele teve que aprender a se enxergar enquanto negro. Primeiro, ele aprende a se negar, porque ele é apontado enquanto negro antes mesmo dele se enxergar, né? A própria Sim, Djamila Ribeiro fala isso, né? Que antes dela se entender como negra, alguém já apontou para ela e disse que ela era negra. E o branco, sim. ele nunca é apontado como branco. A gente não se identifica como branco, a gente não se enxerga como branco, a gente não sabe o que é branco. A gente sabe que a gente é bom. É só isso. Porque o Ó, branco, ele se identifica, ele se diferencia do negro sempre na posição de melhor e numa posição qualitativa. Então, você tem um cabelo de negro, eu tenho um cabelo bom. Né? O olho claro é o olho bom, é o olho bonito. A pele clara é a pele bonita. Então, a o gente cabelo bom, aprendeu a ver. isso é o cabelo bom, Sim, a né? gente aprendeu a ver esteticamente que o belo é o branco, é o bonito, é o branco. Então a gente começa a perceber que essa visão ela precisa mudar. A gente precisa quebrar com esses paradigmas, porque o racismo é estrutural justamente por isso. Ele está na escola, ele está em casa, ele está na rua, ele está na polícia, ele está em vários lugares. Aliás, ele está em tudo, ele está em nós também. Outra coisa, outra cartilha que nós mulheres negras, enquanto adolescentes, dependendo da família, há uma cartilha severa que não devemos namorar com negro. Nós não devemos namorar com negro. E uma Sim. outra cartilha que a família rege, que a família canta, que a família estuda, que nós, negras, só devemos namorar com negros. Então, Uhum. são cartilhas que uma criança, um pré-adolescente ouve, né? Então, assim, Sim. eu enquanto negra, não posso ter um relacionamento amoroso, sei lá o que, com um homem branco. Eu, enquanto negra, não posso ter um relacionamento amoroso com um negro, porque, assim, o amor não tem forma, ele não tem cor. Não tem cor. Quantas discussões não há em família, ou que a mãe, ou que o pai brigou, não fala, ou teve que fugir de casa porque desobedeceu essa ordem. Então, são Uhum. cartilhas amargas que a gente lê e estuda durante a vida inteira, Sim. né? A E vida traz, né, inteira. como vivência, que é uma coisa que a pessoa branca ela não tem. E ela precisa ver isso, ela precisa enxergar isso, né? E voltando pro aspecto histórico da coisa, né? Quando você falou da questão da cultura e de como nós temos inúmeros exemplos, né, de como a cultura negra africana e se tornou brasileira, de certa forma, veio para cá, influenciou a nossa cultura, a gente vê como ela resistiu. Então, Sim. assim, isso já é uma forma de resistência histórica. Então, mediante a todo esse sistema de opressão de mais de 300 anos, ainda assim essa cultura conseguiu resistir de alguma forma. E assim, ela resistiu
a duras penas, não foi fácil assim. Então o samba foi criminalizado por, né, em determinado período, a capoeira foi criminalizada em determinado período. Então isso resistiu porque houve luta, existe luta. O movimento negro no Brasil, ele existe, ele sempre existiu. Então a gente tem várias questões, a gente tem, né, como eu falei das revoltas, a gente tem, né, como eu citei a Conjuração Baiana, mas a gente teve a Revolta dos Malês, a gente teve a Revolta da Chibata, que tem um caráter especificamente ali racial, a gente teve as Irmandades dos Homens Pretos, que construíam igrejas, né, Sim. para os brancos verem as missas e construíam igrejas para eles mesmos terem acesso à religião que era negada. Então, assim, a gente tem sim um sistema que se organizou. Não dá para a gente achar que não se teve. A grande questão é o quê? O negro, ele foi invisibilizado, assim, a história não contou ele, porque a história era escrita por brancos. Então, a gente está num momento que a gente tem agora autores negros escrevendo. A gente está num momento em que a gente tem autores negros, youtubers negros, a gente tem pessoas negras produzindo essa cultura e sendo exemplo disso. A gente precisa consumir essas pessoas. Quando eu falo consumir, no sentido de consumir a arte que eles produzem. Tanto os negros consumirem, mas nós brancos também, para a gente entender, ouvir. E eu acho que aí vem o local de fala, como ele é importante. A gente não vai saber nunca o que é o racismo a nível de vivência, porque eu não sou e eu nunca vou ser. E essa história de racismo reverso é uma falácia, tá junto da terra plana, não existe, isso é uma bobagem. Né? Um sistema que nunca me oprimiu. Ninguém, se alguém me chamar de leite azedo, me chamar de palmito, isso não me ofende. Isso não tem uma ofensa histórica. Eu nunca fui oprimido por ser branco. Pelo contrário, eu tenho privilégios na sociedade por ser branco. Eu não é como você falou, eu não tenho essa cartilha da batida policial. Eu sou escolhido em primeiro lugar, por exemplo, numa entrevista de emprego. Ninguém vai implicar com o meu cabelo. Então, assim, essa é a questão quando a gente chama de racismo estrutural. É quando a gente fala que o racismo ele é perigoso, ele é problemático. Não é só por um xingamento. É claro que aí eu acho que a gente pode trazer a discussão, e eu queria ter a sua opinião agora, né, já eu fazendo a pergunta, quando a gente pensa na escola, né? Porque eu acho que todos nós já presenciamos, quando crianças, e aí a gente está falando enquanto professor também, a gente já viu, presenciou, participou, interveio, tentou, né, casos de racismo dentro da escola. E aí eu faço dois comentários para gerar a pergunta. Primeiro, eu revisitando a minha infância, eu lembro claramente de como as piadas racistas eram comuns e normais. E eu claramente ri de várias. E achava isso extremamente engraçado, porque na minha época era engraçado, era comum, era normal. Né? E eu vejo as minhas atitudes eram racistas, claro que eram. Né? Tô fazendo meia culpa? De jeito nenhum. Né? Então eu começo a perceber que isso era normal nos anos 2000, por exemplo, e que hoje é inaceitável. E hoje eu tenho consciência de que isso é inaceitável. E eu também lembro muitas vezes de casos específicos, né, de racismo que aconteciam dentro da sala de aula e que os meus professores fingiam que nada aconteceu. E Né? intervenção. E não teve intervenção nenhuma. E eu fico olhando isso hoje, né, o quão a gente tenta intervir, porque a gente vê que isso é completamente errado. Né? E como trabalhar o racismo dentro da sala de aula? Como discutir essas questões? Né? Voltando nos assuntos, né, só para deixar essa pergunta para você, quando você falou da questão dos conteúdos, é isso. A gente fala do negro sempre na posição de escravo, sempre na posição subalterna. Né? Eu estava dando uma aula com o primeiro ano, eu estava preparando o conteúdo de Egito para eles, e assim, no conteúdo do primeiro ano do ensino médio, você não tem em nenhum momento, quando você fala de Egito Antigo, por exemplo, você já fala muito mal falado, né? Não vou fazer a crítica agora, mas você não fala do reino de Cush. Você não fala, por exemplo, que os egípcios, né, em determinado momento, foram dominados pelos núbios e que os faraós foram negros. E que Sim, o lugar que mais tem pirâmide na África não é o Egito, né? É Meroé, no Sudão, onde você tem o maior número de pirâmides, que não são grandiosas como as do Egito, mas que são pirâmides e estão lá. E ninguém fala disso, ninguém fala dos faraós negros. Então você nunca apresenta um negro como um faraó, como um rei, numa figura de poder. Você sempre apresenta o quê? O negro numa posição de escravo. então, de faraó que eu conheço, na TV, em revista, livros, é aquele homem bonito, porte atlético e cor branca. Né? Uhum. Então, respondendo a sua pergunta sobre o racismo na sala de aula, né? Eu, como professora, já vivi e já sofri isso como aluna. Recentemente, tem 15 dias atrás, um morador aqui do bairro, que quando criança,
ele fazia racismo com o meu cabelo, né? Ele é branco, ele tem os olhos azuis. E eu, recentemente, moradora aqui do bairro, aos 10, 11 anos, eu acho, entre 10, 11 e 12 anos. Eu brincava aqui no meu quintal não havia muro ainda, e ele fazia atitudes racistas com o meu cabelo, né? Atitudes racistas. E aí eu olhava para minha mãe, para o meu pai, para meus primos, para minha família, eu achava que não tinha nada diferente, que o meu cabelo era assim. Mas, assim, como que uma criança de 11, 12 anos consegue se defender? A minha defesa dele era pegar pedra no meu quintal e jogar, né? E muitas vezes eu escondia da minha mãe isso, eu escondia essa tristeza do meu, dessa discriminação e comecei a ter revolta do meu cabelo. Então, se você for fazer uma entrevista com mulheres de mais ou menos 30, 35, 38 anos, elas vão falar que elas sentiam também discriminação com o próprio cabelo. E foi o que aconteceu comigo. Então, ele falava mal do meu cabelo, falava mal da minha cor na frente de todo mundo. Eu entrava para casa chorando. E algumas vezes a minha mãe soube. E muitas dessas vezes a minha mãe ficava com raiva e eu a peguei chorando. E eu ficava muito triste mesmo com isso. Recentemente houve um encontro deu esse suposto racista. E a gente estava conversando, e Declarado, né? Não, a gente estava conversando de máscara, né? De máscara aqui na rua, e veio a história racismo. E aí eu falei, meu Deus, é a minha hora, é a minha vez, é a minha hora. Eu não posso discutir com ele, eu não posso xingar. Eu tenho que ter uma conversa agora, adulta, como negra, professora, de conscientização. E que difícil, né? Que difícil. Foi isso que aconteceu. E que Foi isso que difícil. aconteceu. Eu falei para ele tudo que eu senti quando criança, aos 11, 12 anos. Ele não sabia, ele parou, ele ouviu tudo que eu disse, ficou vermelho e pediu E não desculpas. teve. E não teve dimensão na época quando fez isso. Ele não teve dimensão. Ele não teve dimensão do que ele fez. Então, ele acho que ele teve alguma dimensão hoje, depois que as palavras conscientes que eu falei para ele. Eu falei Talvez assim, porque ele tenha tido um certo despertar para a consciência, mas talvez pelo fato de que o racismo é algo tão banal, né? E xingar, e brincar, e caçoar, é algo tão banal que ele fez aquilo e não parou para pensar nunca no mal que ele te fez, né? Então, então, aí, isso é ele me muito ouviu, interessante. ele ficou assim, nossa, eu sou sossegada. Eu falei assim, não, você não é sossegada. Assim, eu só estou te avisando, a gente só está conversando aqui numa boa, porque você hoje é casado com uma mulher negra. Quando você tiver o seu filho, ele vai ter uma beleza muito bonita. E você, como pai, você tem que refletir das coisas que você falou para amanhã ou mais tarde você conscientizar essa criança. Se ela for branca, tiver traços negros, se ela for dos olhos azuis, tiver traços não sei do que, você é pai dela, ela deve ser amada e ela deve ser respeitada. Porque a gente está levando, quando a gente tem um filho, a gente está levando um pedaço da nossa família. Está carregando as características dos nossos avós, dos nossos avós, das nossas mães, dos nossos pais. E essa criança, ela não pode ser insultada por tal beleza, né? E é igual você fez comigo. Hoje eu te desculpo. Hoje a gente está começando a falar. Porque, assim, dói falar nisso. Dói falar nisso. Enquanto professora, eu já vi muitos professores nunca tomaram atitude. É agora, a passos de tartaruga, que eles estão tomando atitude em relação a isso. Por exemplo, na minha sala não tem esse negócio de macaco. É João o nome dele. Você quer apelidos carinhosos? Então é Cadu, Caduzinho, Lindinho. Então na minha sala não tem esse negócio de macaco. Eu não gosto dessas brincadeiras, sabe? Na sala de aula. Então tem inúmeras piadinhas sem graça, tá? Tem professor também que na sala de aula ele é Incentiva ou autoriza, permite, né?
Ele sofre racismo. Parece que a cor da Hum. pele dele depende do intelectual, da inteligência. Sim. Eu estudei no Leopoldo Santana, a minha professora de inglês, ela passou por isso, na sala de aula. Tá? Infelizmente, Gabriel e alunos, isso acontece, é recorrente, e eu fico morrendo de pena e de dó. Uma criança de 8, 9, 10, e até adolescente, como que vai explicar isso? Como que vai se defender? Isso machuca, isso dói. São marcas e traumas que a criança vai carregar a vida inteira, né? Não próximo de você, mas enquanto uma pessoa, né, que também sofreu preconceito, não racismo, obviamente, mas que sofreu preconceito pela questão da sexualidade desde a infância, eu consigo perceber o quanto a gente leva para isso. E isso é uma coisa que, assim, a sexualidade é algo que a gente não precisa, não está estampado na minha cara, não é a cor da minha pele. Né? Não é o meu cartão de visita. O racismo ele é mais vil ainda por isso. Né? Você não Uhum. consegue, você nunca vai conseguir esconder a sua, né, a sua negritude. Né? Eu conseguiria e conseguia até certo ponto esconder até quando era necessário para mim. Você não consegue. Né? É aquilo que a gente falou no começo. A criança negra ela é apontada que ela é negra antes mesmo dela entender o que é ser negro. Antes mesmo dela se sentir empoderada por ser negra. Né? Isso é vil. Eu vou só aqui para as perguntas, que tiveram algumas perguntas para a gente comentar sobre, deixa eu só voltar. Uma delas foi da professora Talita, que trabalha comigo, Talita Prates, que perguntou: acredito que o movimento, né, que o motivo do protesto é extremamente válido, porém quero saber a opinião de vocês sobre estes protestos acontecerem nas ruas durante o período e pandemia, né, e isolamento social. É complicado falar de protesto, eu tive assim, pensei bastante sobre essa questão de protesto, inclusive pensando nos protestos que tiveram aqui no Brasil, e eu acho muito, muito difícil fazer protesto no meio de uma pandemia do jeito que a gente está vivendo. Eu acho muito arriscado, principalmente pensando para a população negra, que é a população que mais morre por conta do coronavírus. A gente não pode ser hipócrita. Por mais que a É, gente tenha essa história de que o vírus ele é democrático, porque ele realmente ele pode infectar qualquer pessoa. Ele não vai olhar sua conta bancária, nem se você é branco ou negro, mas a gente sabe muito bem que quem é que está mais propenso, quem é que tem condições de saúde mais precárias, quem é que está muito mais exposto ao vírus é a população negra, são as mulheres negras principalmente. Então, quando a gente pega, né, quem é que está trabalhando ainda nas casas? São as mulheres negras que não foram dispensadas pelas suas patroas, que ainda estão arraigadas nesse sistema escravocrata, que precisa ter uma mulher, né, geralmente negra, limpando a casa todo santo dia. Então, são essas mulheres que estão expostas ao vírus. Eu não, eu estou fazendo home office na minha casa. Então, eu estou mais seguro. Então não dá para a gente achar que não. Então eu acho que fazer os protestos agora eu acho perigoso. Eu acho que é um tiro então, no pé, na verdade. Então, essa live que nós estamos fazendo agora seria uma maneira de protestar, né? Uhum. Então, hoje com o boom da internet, das redes sociais, a gente vê bastante pessoas, negras ou não, se manifestando com relação ao assunto. Eu estou seguindo a Jennifer Nascimento, que é uma atriz da Globo. Ela postou um vídeo, gente, muito bom mesmo. Depois se eu conseguir, eu posto aqui para vocês Depois, verem. quando a gente gravar, a gente coloca as indicações do que a gente comentar aqui, para as pessoas terem acesso. Eu também dei uma pesquisada em umas coisas para deixar de indicação também de vídeos. Eu acho que é legal para o pessoal, para as crianças, e mesmo para quem estiver assistindo, dar uma Então, olhada, né? tem muita gente protestando nas redes sociais, seria de uma forma, de uma maneira segura, mas é assim, nós não vamos acabar somente nesse protesto de 2020. Vai ter Não. outros, contra a turma negra, as mulheres, os homossexuais, E outra, tudo. a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos eles têm um momento específico, né? Eles estão em ano eleitoral. Não é o nosso caso. Eles estão no momento oportuno para ter esse tipo de coisa. Nós não. A gente não está em ano eleitoral. Por mais que a gente esteja passando por uma senhora crise política com esse desgoverno Bolsonaro, a gente ainda está muito longe de uma decisão. A gente ainda está muito longe de saber para onde vai. A gente não sabe se o impeachment vai acontecer. A gente não sabe se para onde o STF vai, para onde o centro, né, vai, o centrão vai. Então, assim, é muito difícil agora, eu acho, se expor a um risco muito grande. E a gente também não pode esquecer da questão da violência policial, né? A violência policial nos Estados Unidos é absurda? Mas a violência policial no Brasil é tão absurda quanto. E a nível de letalidade no Brasil, a nossa polícia, né? Eu dei uma olhada assim nas pesquisas, né? E eu achei umas informações assim absurdas. Eu fiquei até besta. Na fonte
né, diz que a violência policial brasileira, né, chega a ser 10% das mortes de violência intencional. Então, de Sim, todas as mortes de violência intencional que acontecem no Brasil por ano, 10% delas são causadas pela polícia. Mas é a exato. polícia que foi feita para proteger as pessoas. Como é que 10% das mortes de violência intencional são feitas por ela? Então, assim, é absurdo. A letalidade da polícia aqui no Brasil, eu não digo que se é maior do que a norte-americana, porque eu não tenho esse conhecimento, talvez até os seus convidados depois, né, tenham mais propriedade para falar. Eu acho que é tão ruim quanto, mas a gente não pode esquecer que nos Estados Unidos a gente tem até arma de choque, de mobilização. Aqui no Sim, Brasil a gente não tem isso. A gente tem 38 apontado na cara das pessoas, né? então, inclusive essa cartilha também, eu me lembro bastante, que eu sempre morei na periferia, quando um carro da polícia passa e vai fazer a batida num jovem negro, os Nossa. vizinhos já chamam a mãe. Por quê? Tem que ter a mãe, alguém adulto olhando, porque isso vai ser virar testemunha, como testemunha, para esse adolescente negro não sofrer tanta violência. Você entendeu? Então, quando tem aqui, a gente sabe, a gente já liga, vizinho, vizinho, fulano, fulano. Por quê? É porque essa criança, esse adolescente é negro. É outra cartilha amarga que a gente tem que ler, certo? A Eu gente não não sei. pode esquecer do que a gente assistiu, né, nas abordagens policiais que estão acontecendo nesse período de pandemia pela Polícia Militar de São Paulo. A gente não pode, né, fingir. É claro que assim, não é nada novo para mim, nem nada novo para você, nem nada novo para quem é periférico. Por mais que eu nunca tenha vivenciado assistido, né, ali ao vivo, a gente sabe como que é. A gente sabe como é o tratamento da polícia na periferia. Então não é nada novo. Né? A gente não está falando aqui, né, e eu, por mais que seja branco, a gente não está falando aqui da Faria Lima e a gente está discutindo a periferia. A gente está falando de vivência. Então, por mais que eu não viva na pele, eu vejo. São os meus alunos que são abordados, né? São os nossos alunos que são abordados, são os meus vizinhos que são abordados. Eu vejo isso. Então, não é ninguém que me contou. A gente sabe como a polícia trata o jovem periférico. E esse jovem periférico, quando é negro, o tratamento é baseado na violência, na opressão, na humilhação, Na morte. na Então, morte. se tiver ouvindo, Sebastião, você pode. Tá aí? Quando ele entrar, Josi, vai ser quando a parte que eu for sair, porque não dá pra ter duas pessoas na live, Tá. entendeu? Sebastião ou Cris. Bem, Então, deixa eu só. enquanto eles aparecem, eu vou falar uma coisa. Fazer uma pergunta, né, aos alunos, aí, aos participantes. Quem aqui nunca sofreu. Sebastião tá. Gabriel, como que a gente pode colocar o Sebastião agora para ele dar um depoimento? Eu vou. Deixa eu ver. Eu vou tentar. Para ele? Hum? Você pode mandar o convite para ele? Posso. Deixa eu ver se eu Pessoal, encontro. Ele já tá na live, né? pessoal, quem é o Deixa eu mandar pra ele. Sebastião? É um amigo meu que veio fazer um trabalho na escola Fijibara, enquanto eu dava aula para o ensino médio. Foi um trabalho maravilhoso. Ele Josi, veio. fala pra ele solicitar a participar na live, que aí a gente autoriza, aí é mais fácil. Sebastião, solicitar a live. É só ele naquele bonequinho que tem um mais, que aí ele solicitando, alguém entra. Então, enquanto o Sebastião vai entrando, só vou fazer uma introdução. Ele fez ele estava fazendo um trabalho de doutorado, tá? Ele mora no Paraguai e mora nos Estados Unidos. Ele estava fazendo um trabalho de doutorado muito incrível. Ele estava comparando a polícia de Nova York com a polícia militar aqui de São Paulo. Então, ele veio a São Paulo, ele veio a campo para estudar isso daí, para colher informações, para escrever o documentário. E eu levei a vários períodos, período da tarde, da manhã e da noite. Então, ele foi depoimentos incríveis que ele escolheu e eu gostaria que ele dividisse isso rapidamente aqui na live. E como ele é morador dos Estados Unidos, eu gostaria que ele relatasse
a manifestação, a como ele está vendo isso hoje, né? Deixa eu ver se eu consigo mandar para ele. Um de nós vai ter que sair. E aí depois a gente entra de novo. Eu posso sair. Tá, peraí se eu consigo encerrar você. E depois eu adiciono, mas a Josi continua assistindo. Olá, tudo bem, Sebastião? Tudo bem. Estão me escutando? Tudo bem? Tô. Tá todo mundo conseguindo te escutar. Beleza. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado, Josi. É a segunda vez que já os convites de vocês são muito importantes para mim. Algumas coisinhas aí que a Josi falou, para começar. Na verdade, eu sou uruguaio e eu morei no Brasil. Eu morei no Brasil e eu fiz pesquisa no Brasil. Minha pesquisa estuda a violência policial em São Paulo e em Los Angeles, na verdade. E principalmente a violência do Estado em relação também ao racismo e tudo isso. Então, agora o tema que, ou seja, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil é bem relevante à minha pesquisa. E estou trabalhando agora no livro do meu trabalho que eu fiz em São Paulo e Los Angeles. Isso um pouco sobre mim, mas para entrar um pouco na conversa, tem várias coisas bem interessantes que vocês falaram, que acho que vale a pena um pouco comentar. Então, em relação aos protestos dos Estados Unidos, e uma das perguntas que a gente se faz é por que teve protesto agora? Ou seja, a violência policial aqui não é nova. A polícia dos Estados Unidos, os números são um pouquinho assim complexos, né? Mas se você vê a letalidade aqui nos Estados Unidos, a polícia dos Estados Unidos mata mais ou menos entre 5 e 7 pessoas por dia. É bem menor que no Brasil, bem menor que no Brasil. Mas de qualquer jeito, a morte é morte. Então é um número alto. E negro aqui nos Estados Unidos tem 3 vezes mais chance de ser morto, ser assassinado pela polícia do que branco. Então, ou seja, a violência, ou seja, o caso do assassinato, ou seja, da morte em mãos da polícia é um caso extremo. A violência policial e a brutalidade policial tem um espectro bem grande, que vai com as abordagens, que vai com o efeito de uma presença policial militarizada nas comunidades negras. Tudo que tem no Brasil tem bem desse jeito aqui. Agora, por que acontece agora? Por que os protestos que surgem agora? Eu acho que tem uma combinação de 3 coisas importantes. Um é a morte, que é uma coisa constante. Tá? E a morte também que passa a ser visualizada. Ou seja, a gravação da morte, a visualização da morte, o espetáculo da morte, que não é novo. Da morte. Que não é novo. Mas é uma coisa que foi bem forte. E aí combinou com 2 coisas. Combinou com a pandemia, tá? Combinou com o Covid-19, que não é casualidade que a maioria das vítimas são minorias raciais, como no Brasil. Sim. Ou seja, a maioria das vítimas são negras. E isso não é uma casualidade, isso não é por uma questão biológica, não é por uma questão racial, é uma questão estrutural. A população negra é uma população que recebe... Vou conversar um pouquinho disso daqui a pouco, mas é uma população que tem uma precariedade grande na área de saúde, tem uma precariedade grande na área de economia, tem uma precariedade grande na área de moradia. Então, são as vítimas principais da pandemia. Ou seja, a porcentagem de população negra que ficou doente, que morreu, é bem maior do que o porcentagem que eles têm na população. E o outro, uma coisa que você falou, Gabriel, que tem a ver com a eleição. Ou seja, desde 2006, a supremacia branca chegou na Casa Branca, tem um presidente que é um xenófobo, que é um neofascista, que tem elementos neonazistas dentro da Casa Branca, e que é extremadamente racista, e que a plataforma, não só dele, mas do partido também, é bem racista. E isso explodiu. Agora, também tem, do outro lado, que tem a ver com o ano eleitoral, é que o provável candidato do Partido Democrata, que é Joe Biden, é uma proposta bem centrista também. Não é uma proposta de uma transformação profunda da sociedade. Não existe uma ruptura, né, política. Não existe assim. uma ruptura, é uma continuação, ou seja, na minha opinião, indubitavelmente, Biden é bem melhor que o Trump, ele não vem com esse bagagem racista do outro cara, mas é uma continuação do governo Obama. E se você vê
vai para trás e vem em 2014, as últimas grandes manifestações que teve em relação à violência policial foi em 2014, durante o governo do Obama. Por quê? Em certa forma, porque a população negra foi que mais sofreu a crise econômica de 2008. Chegou Obama no poder, uma grande esperança para a comunidade negra de que tem uma transformação. Essa transformação não aconteceu. Tem os casos de sucesso de violência policial, do Tamir Rice, Trayvon Martin, Mike Brown, explodiu. E agora... Que é quando até a própria movimentação do Black Lives Matter começou mesmo. Então, teve essa movimentação. Agora, teve uma pergunta interessante em relação a por que tem essa movimentação em relação com a pandemia e com a questão de saúde. E porque vidas mortes não importam aqui. As vidas negras não importam, não tem valor. A gente mora num sistema, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que é parte você como historiador bem sabe mais do que eu, do desenvolvimento do capitalismo ocidental e do mundo ocidental, está basado na exploração das pessoas, e principalmente da exploração da população negra. Ou seja, então, o dilema das pessoas é, bom, vou morrer da pandemia ou vou morrer de fome em mãos do Estado? E mesmo como grandes médicos falaram, nesse momento o racismo e a violência em contra do negro, da população negra, é uma pandemia. Então, o protesto também é contra outra pandemia, que também é bem importante e é bem significativa. Então, acho que essa combinação é que leva as pessoas para a rua. Agora, o que a gente tem que entender um pouco também é o que tem por trás de tudo isso. E eu vou falar uma coisa um pouco controversial, mas eu acho que é importante, pelo menos, para a gente pensar. O que eu acho que tem aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, não só, mas falando desses dois países, o que tem um genocídio. O que a gente está vendo nos últimos 100, 200, 600 anos, 400 anos, é um genocídio. Agora, a gente está acostumado a estudar genocídio como um evento particular no momento histórico que acontece em forma rápida e... num intervalo de tempo estruturado, né? Assim, com começo, meio e fim. Claro. E o que a gente está vendo aqui é um genocídio devagarinho. Sim. Mas é um genocídio. De longa duração. De longa duração, que não é simplesmente um genocídio físico, é um genocídio físico, mas não é só, é um genocídio cultural. Você me fez lembrar, né, o genocídio do negro brasileiro, né, do Abdias Nascimento, que trabalha exatamente isso. Uhum. Né? O negro não é só a morte física dele, mas a morte cultural. Claro. Então você destrói tudo dele. Isso é o clássico do genocídio. Né? Não é só destruir o corpo físico da pessoa, mas é a cultura, é apagar historicamente a existência daquele povo, daquela cultura. Sem dúvida. E vocês estavam falando, antes de que eu entrasse aqui, da cultura negra no Brasil, uma cultura central no Brasil, mas que é central simplesmente por um lado, ou seja, quando que a capoeira vira moda no Brasil? Quando tira o negro. Quando ela embranquece. Quando embranquece. Ou seja, o candomblé e a umbanda é bonito para turista, mas o ataque ao terreiro que está tendo no Brasil inteiro, ou seja, isso não importa. É bonito para turista. O Dique de Tororó em Salvador é bonito para turista. Mas aí a cultura, a presença do negro, e assim vai. E, junto com isso, tem uma ideologia que justifica esse genocídio. Tem várias ideologias que justificam esse genocídio. E uma dessas é a democracia racial no Brasil. Essa ideia de que tem muitas cores, e que teve, sabe, que o português se misturou com o negro. Essa mistura foi parte desse genocídio, porque foi o estupro da mulher negra. Não foi, a mulher negra não abriu as portas do quarto para o homem branco. Não, o homem branco estuprou a mulher negra e desenvolveu uma ideologia de embranquecimento. Como vocês falavam, essa ideia de que branco é melhor, de que branco é mais bonito, e mesmo entrou bem forte dentro da população negra. É interessante quando você estuda os censos no Brasil, e as classificações das pessoas, como muitas vezes as pessoas negras, eles procuram uma cor se intermediária que vai, ou seja, quanto mais branco, melhor. Sim. Então é interessante, porque no Brasil parece que teve duas estruturas. Tem uma estrutura de cor, então que tem pessoas que se classificam de diversas formas, bem diferente daqui nos Estados Unidos. Pessoas se classificam
muito, tipo, com uma multivariedade de cores, mas na real tem duas raças, tem o branco e tem o negro. Eu sempre lembro, tipo, tem duas expressões no Brasil que acho que o povo sabe bem mais que nós, os acadêmicos, né? E ele se explica de forma bem legal. Eu lembro, estando na Bahia, fazendo também trabalho, tem um cara